Beleza, já está gravando. Então vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa live exclusiva do GBG Network China. Todo mundo sabe, eu sou o Tuco, prazer estar aqui com vocês nessa manhã, esse bate-papo que é tão importante, que é tão essencial para quem faz negócio, quer fazer negócio na China, né, e você pode não estar aproveitando essa oportunidade que o Mauro, através do GBG, está trazendo para a gente, né? A gente vai falar aqui que o Brasil, a gente sabe, é o maior parceiro comercial, tem movimentado bilhões, mas sabemos de fato que está lucrando com isso. Quais são os caminhos, os desafios, os bastidores. Então, essa ideia da gente bater um papo aqui com o nosso convidado, que vai ajudar a gente a abrir os olhos de quem já importa, exporta, ou quem quer entrar nesse mercado. Deixa eu liberar a entrada aqui do pessoal. Lembrando, né, esse bate-papo, essa live faz parte da vertical do GBG, especialmente a GBG Network China, que é também uma das mais estratégicas e importantes iniciativas aqui do GBG através do Mauro, conectar profissionais, empresas, empreendedores que querem expandir as fronteiras no comércio internacional, especialmente aí com esse gigante asiático. Então, parabéns ao Mauro, CEO aí do GBG Network, por essa visão, por criar essa ponte Brasil-China, que através do Tomás só cresce, tá bom? E a gente, vamos chamar aqui então o nosso convidado de altíssimo nível, ele que é referência quando o assunto é negócios com a China, CEO da China, o China Invest, atua há mais de 20 anos como consultor, é advisor na estruturação de negócios em Brasil e China, ele tem um currículo invejável com passagens acadêmicas por instituições como Fundação Getúlio Vargas, SEIBS, eu não sei se é assim que se pronuncia, depois ele me confirma, SEIBS Xangai, INSEAD de Singapura e IES de Barcelona. Então, gente, animação, tá? Senhoras e senhores, vamos receber comigo Tomás Machado. Seja muito bem-vindo por aceitar o nosso convite. Ficou bom, hein, Maurão? Obrigado pelo carinho, Tuco. Obrigado, Mauro, pelo convite. Bom, eu estou hoje aqui à disposição de vocês para falar um pouco da minha experiência com China. E eu começo essa conversa com vocês dizendo que quando eu estava na China há 5 anos, quando eu comecei na China, estava trabalhando na China há 5 anos, eu imaginava que eu podia escrever um livro sobre a China depois de 5 anos. Aí passaram-se 10 anos e eu imaginava que eu podia escrever uma dissertação sobre China. Hoje, com mais de 25 anos, eu já não sei mais o que escrever sobre a China. Então, quanto mais passou os tempos, eu descobri que menos eu sei sobre esse país. As coisas mudam de uma maneira tão rápida e a gente acaba colocando algumas diretrizes, alguns pontos, dogmas, e que eles mudam constantemente. Então, China é um país muito parecido com o Brasil, a diferença é que um tem 500 anos e o outro tem 5.000 anos. Uhum. Mas essa nova China, a nova China que está todo mundo conhecendo aí, essa nova China tem 40 anos. E as maiores empresas desse país começaram a crescer mesmo nos últimos 20, 25 anos. Então, é um país de 20, 25 anos que saiu do quase nada, de uma economia baseada na agricultura, pobre, para se tornar a segunda maior economia do mundo. Então, é uma coisa muito impressionante o que eu vejo nesse país. Eu moro na cidade onde tudo começou, onde a nova China começou. Eu costumo brincar que a cidade dos Jacksons, no nosso tempo, a gente via o desenho aquele dos Jacksons. Hoje, eu moro na cidade dos Jacksons. Esse ano, deve começar os primeiros taxi-drones. Então, o Starbucks eles já entregam por drone, mas hoje a gente vai começar a ter também transporte por drone. Todo o transporte público é elétrico, né? O Uber chinês, o Didi, os ônibus, a maioria do transporte público todo elétrico, e é a Silicon Valley da Ásia, o grande polo de tecnologia da China. Essa cidade, na década de 80, quando Deng Xiaoping abriu o mercado, ela tinha
entre 80 a 100 mil habitantes. Hoje tem 14 milhões de habitantes, ou seja, foi aonde toda a China migrou para buscarem uma nova fronteira, um novo país, uma nova caminhada, e é uma cidade de frente para Hong Kong. Se vocês me perguntarem a distância, bom, aqui do meu escritório eu consigo enxergar Hong Kong, mas de carro até a ilha de Hong Kong dá em torno de 1h30, 1h40 minutos. De trem-bala dá 13 minutos. Então vocês imaginam, eu pego o trem-bala, o problema é que eu levo 20 minutos para chegar até o trem-bala, mas depois dá 13 minutos até Hong Kong. Então, muita coisa mudou. 2007, eu estava no meu apartamento em Shenzhen, olhando pela janela e vendo o presidente Hu Jintao atravessar a ponte de Shenzhen para Hong Kong, que foi inaugurada quando a China voltou, a Mainland China, a Hong Kong voltou a fazer parte da China, né? Era uma nova estrutura de um país, dois governos, né? O governo de Hong Kong de uma administração autônoma. Então, assim, uma breve introdução para vocês. O começo foi esse. Esse daí foi o início de tudo, Tuco. E hoje eu estou aqui para tentar ajudar vocês a descobrir um pouco do que está acontecendo aqui do outro lado do mundo. E a minha primeira afirmação é: em mais de 25 anos de China, eu nunca vi uma oportunidade tão boa e tão grande para o Brasil como eu vejo agora. Nunca, em 25 anos. Então, o meu primeiro título para vocês aí vai como a maior oportunidade brasileira que eu vi até hoje no que diz respeito à China e talvez no que diga respeito ao mundo no seu processo de internacionalização. Isso já se dá, aquilo que a gente conversou inicialmente, por causa já do tarifaço aí do Trump, de toda essa nova estruturação que a gente está vendo no mercado, porque se a gente for parar para perceber, a gente sabe que a China ela é uma potência comercial há bastante tempo, mas os empresários brasileiros, principalmente, eles têm receio, ou veem um mercado difícil, talvez, de acessar. Por que você acha que os brasileiros se intimidam quando a gente fala em negociar com a China? E se esse momento agora importante de crescimento que você está falando tem a ver com todas essas mudanças na economia, principalmente associada às tarifas do Trump? Na verdade, o que está acontecendo é uma mudança de mercado, uma mudança mundial de estrutura. A China cresceu através de um novo momento que se chamava processo de globalização. Ou seja, em português a gente chama de os 3 P's: produto, prazo e preço. O mesmo produto sendo feito no mesmo prazo por um preço mais baixo. Ou seja, nesse momento todo mundo veio à China para produzir na China porque ele tinha essa condição, né? E começou então o processo de globalização no mundo. Agora nós estamos vivendo num novo momento. Agora nós estamos vivendo no processo de internacionalização. O que é o processo de internacionalização? É você gerar negócios fora do seu site. Então, a gente não tem muito noção deste processo, porque a gente vive em um país um pouco afeito e, na verdade, um país que não tem uma experiência de exportar. Eu costumo dizer que o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, muito parecido nesse sentido. Nós só exportamos commodities. E, na verdade, eu acho que nem esse termo é correto, que nós exportamos commodities. São os outros países que importam commodities do Brasil.
porque a gente nem sair para fora para oferecer os nossos produtos, a gente sai. A gente sempre espera ser comprado. Então, quando a gente fala, por exemplo, mas isso tem uma razão, não é porque a gente é totalmente incompetente que a gente não sabe exportar. É porque o nosso mercado doméstico é muito grande, como o mercado doméstico americano também é muito grande. Então, as empresas americanas, com exceção das multinacionais, também não sabem exportar. Você não encontra produtos americanos fora das multinacionais em lugar nenhum do mundo, somente nos Estados Unidos. Porque o mercado doméstico é muito grande. Agora, a gente fala de Chile, de Alemanha, de França, de Espanha, de Portugal, de diversos outros países, eles têm uma experiência de exportação muito grande porque o país é pequeno. Para eles crescerem, eles precisam ir para fora. O Brasil não. O Brasil focou no mercado doméstico e ele só começa a olhar para fora quando a gente está mal, quando a nossa economia está mal. Então, o dólar está ruim, a parte da nossa economia está difícil, então faz com que o empresário comece a olhar um pouco mais para fora. Mas assim que as coisas melhoram, eles já esquecem esse mercado externo, porque eles já começam a dizer, não, é muito mais difícil, é muito mais complicado, vamos focar aqui no nosso mercado doméstico. Respondendo agora, depois de todo esse tempo aqui, com a tua pergunta, e o Trump, ele favoreceu esse processo de internacionalização das empresas. Ele está exatamente auxiliando no sentido de que, no momento que ele coloca essas tarifas altas no mundo inteiro, sem uma prévia, sem, por exemplo, avisar o mercado, olha, daqui a 180 dias eu vou colocar essas tarifas. Não, colocou isso de forma imediata. Ele criou uma confusão no mundo inteiro e um alarde que fez com que as empresas que tinham dúvidas ou que estavam pensando em se internacionalizar já não é mais uma ideia, já transformou isso em algo premente e pronto para acontecer. Então, várias empresas chinesas, e na verdade várias empresas do mundo inteiro, estão buscando novos mercados. Antes, as empresas chinesas, quando elas queriam fugir de medidas tais como um antidumping, elas montavam as suas fábricas no Vietnã, na Indonésia, no Camboja, no Laos, próximos da China, apenas para fugir do antidumping. Eu costumo dizer que essas medidas de antidumping no mundo, na verdade, é só para tu dizer para alguém que tu estás fazendo alguma coisa, porque resolver o problema ela não resolve. O problema do Brasil se chama custo Brasil. Este é o grande problema do Brasil. Enquanto ele não resolver o problema de custo Brasil, pode botar antidumping para o mundo inteiro, porque os macacos só vão ficar mudando de galho e vão continuar vendendo para o Brasil. 93% das fábricas de calçados hoje do Vietnã são de donos chineses. Então, eu entrei com um antidumping contra a China e o chinês foi no Vietnã e montou outra fábrica e exporta da China para o Brasil. Ou seja, não adiantou nada. Nada. Só a invoice agora não é mais chinesa e agora é do Vietnã. O Vietnã passou a ser um dos maiores exportadores de calçados e componentes de calçados do mundo. Mudou o vizinho. No entanto, agora o que está acontecendo é que eles estão se dando conta de que não tem vantagem nenhuma você ir para o vizinho do lado. Você tem que ir mais além. Então, as empresas chinesas estão começando a buscar México, Brasil, estão começando a buscar outros países. O Brasil não existiam chineses, não existiam chineses no Brasil. A gente tinha era uma comunidade japonesa gigantesca. Sim.
a maior do mundo, né? São Paulo, depois de Tóquio, era a maior concentração de japoneses do mundo, e chineses, quase nada. Agora é algo impressionante, né? Você vai por todas as ruas, mais e mais chineses, mais e mais empresas. Uma BYD abre a sua fábrica e se torna a segunda maior venda de carros da BYD no mundo rapidamente. Então isso faz com que influencie muito para com que eles vão para fora, começam a pegar esses cases de sucesso e eles estão indo para fora. Qual é a grande vantagem do Brasil? Aí a gente tem que bater palma para o nosso governo, e quando eu digo governo é independente de cor e de credo, todos os governos que passaram, que transformaram o nosso país no sistema tributário mais complicado do mundo. Então, uma empresa chinesa, quando vai para o Brasil, ele diz assim, não, é melhor eu buscar um parceiro do que eu tentar aprender essa fórmula que nem os brasileiros sabem como funciona. Fala bem, quem é pós-graduado nisso não sabe como explicar. Então, talvez Tomás, o Mauro tem uma pergunta, mas antes dele fazer essa pergunta, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Existe algum setor específico dentro da China que está subaproveitado e que a gente pode aproveitar ainda mais o potencial do mercado chinês? E principalmente, para quem quer aproveitar, principalmente quem é do Brasil, do GBG, que quer aproveitar esse crescimento que você colocou aí, o maior crescimento dos últimos 25 anos, quer exportar, quer participar desse crescimento, o que é que eles precisam fazer? Olha, eu acho que é boa esse questionamento. Não tem um segmento específico. Eu, particularmente, eu iria analisar quais são as empresas chinesas, aonde que estão os clientes das empresas chinesas. E vocês têm que enxergar o Brasil de duas formas. Vocês podem enxergar o Brasil como uma oportunidade muito grande das empresas chinesas irem para o mercado brasileiro para buscarem mercado no Brasil e na América Latina, ou para buscarem um Brasil para ser um trampolim para os Estados Unidos. Então, eu enxergo isso até nesse primeiro momento como uma oportunidade maior, porque se eu buscar uma empresa, vamos lá, hoje tem várias empresas no setor moveleiro na China que em torno de 80% dos seus clientes são americanos, são em mercado americano, 80%. Eu não estou falando de uma empresa, eu estou falando de várias empresas chinesas que exportam muito móveis para os Estados Unidos. Você pega uma empresa brasileira, uma empresa de um porte como uma Capesberg, uma Serra Móveis, a Capesberg é a maior da América Latina, e você faz uma conexão com uma empresa chinesa, no qual ela produz grande parte do seu processo na China, parte do processo do Brasil, e que esse produto vá para os Estados Unidos como made in Brasil. Quando eu exportar como componentes ou produtos semi-acabados para o Brasil para reexportar, eu não vou pagar imposto, porque eu vou estar fazendo um drawback na operação. Então, é frete sem o imposto, chegando no Brasil e reexportando para os Estados Unidos. Então, com 10% de tarifação. Vai dar para aproveitar esse gap, né, que essas empresas vão deixar de importar para os Estados Unidos, porque a tarifa está gigante. A gente pode aproveitar esse gap mesmo que sendo um intermediário, mas aproveitando tudo isso, né, trazendo como materiais, produzindo aqui e exportando para lá. Olha que beleza. Isso você está falando moveleiro, né? Mas a gente pode aproveitar isso mesmo em todo. Eu só usei um exemplo, né? Eu só usei um exemplo. Já mas pensou assim, se alguém aqui fala e levanta a mão? Então, eu trabalho no setor moveleiro, olha a oportunidade. Mas é em todos os segmentos, pessoal. E eu tenho conversado muito com empresas americanas, quase que diariamente. Tá triste a coisa. E aquilo que a gente falou em relação ao mercado chinês, aqueles que querem exatamente aproveitar esse momento, para não errar, né? Que eu acho que tem muitos erros aí também. O que seria mais importante, principalmente para quem vai começar do zero? Né? Queria aproveitar esse momento e já começar certo. Pessoal, a gente tem um problema muito grande, sabe? Que é
muita gente quer fazer negócio. Muitas pessoas sonham em fazer negócio e sonham em um grande negócio. A gente está aqui num grande grupo, várias pessoas interessadas nisso. Agora, a gente tem que ter uma coisa em mente, e esse, para mim, talvez seja o maior problema que eu vejo hoje em relação a negócios, incluindo Brasil e China. As pessoas têm contatos, mas as pessoas não estão dentro e completamente informadas da operação que desejam fazer. Então, por que eu te perguntei isso? A gente sabe que tem muito, jurídico é diferente, né? Todo o contexto, quem sabe, da cultura é totalmente diferente. Para a pessoa, ela tá bem familiarizada, ela vai precisar de ajuda. A ajuda viria, por exemplo, de empresas como a própria China Invest, que poderia fazer intermediação. O que o pessoal precisa exatamente entender? Pô, para eu ir para o mercado chinês, eu preciso disso. Porque eu sei que se eu não for por esse caminho, eu vou errar. Mas eu não estou nem chegando nesse ponto, Tuco. Eu estou chegando no ponto que antes de tu me trazeres um negócio, tu tens que ter a outra ponta muito firme, muito bem estruturada. Não conhecer o amigo do amigo do amigo que tem um negócio. Entendi. Não, mas eu conheço o fulano e o fulano é muito sério, que conhece o outro, que é muito sério. E isso acontece muito, pessoal. Então, é muito importante que quando você tenha algo para apresentar, você tenha um conhecimento e um controle profundo da operação que tu queres desenvolver. Que isso não seja uma operação que veio através de 10 pessoas. E se veio através de 10 pessoas, eu não vejo problema também, desde que todos saibam exatamente e tenham o controle e o conhecimento da operação. Porque essas operações a gente acaba perdendo muito tempo estruturando coisas, desenvolvendo, e no final nada acontece. Entendeu? Dos dois lados, tanto do lado chinês quanto do lado brasileiro. E tem muitas oportunidades, pessoal. Tem muitas oportunidades. O americano ele tem uma frase muito interessante que ele diz: If you believe, bet your pocket. Se você acredita, aposta teu bolso. Então, normalmente as pessoas que apostam o bolso, elas não estão querendo perder tempo. Elas realmente... Agora, as pessoas que normalmente só querem conversar e buscar oportunidades... Eu recebi várias pessoas me perguntando: Tomás, eu gostaria de botar um produto no mercado chinês. Alimentos, várias coisas. A primeira coisa que eu falei é: olha, é bem difícil. Competir com o mercado chinês na China? Não é nem esse o ponto. Eu acho o mercado, primeiro, se tu nunca colocastes estes produtos no mercado da América Latina, dos Estados Unidos, e tu queres começar com China, olha, tem que ter alguma coisa muito especial para valer a pena. Segundo, as pessoas têm que se dar conta que o shelf life, hoje, no mínimo, para tu trabalhares com China, deveria ser 1 ano. Só que esse produto vai chegar aqui com 120 dias. Porque 30 dias para produzir, logo depois que ele já saiu da fábrica, ele já teria que vir para a China. Ele chega lá praticamente então, com 6 meses. Com um transit time de 3 meses, de 60 dias. Mais para desembaraçar. Depois para colocar o produto dentro de um supermercado, por exemplo. Então, isso vai dar em torno de 120 dias. Com 180 dias, as empresas chinesas, quem está comprando, quem está negociando o teu produto, já quer um desconto de 20%, 30%. Porque já está faltando 6 meses para terminar o shelf life. Ou seja, você teria que produzir na própria China. Não, a não ser algo que tu tenha um shelf life maior do que 1 ano. E daí depois o que acontece? Tu colocas o teu produto numa prateleira. E aí? Como é que sai o produto? Porque sim, vai estar o teu e vários outros que ninguém nunca ouviu falar, não sabe o que é. Então,
existe um pouco essa magia de que se eu vender um produto para cada chinês, o problema é você vender esse primeiro produto, o problema não é alguém fazer uma primeira importação, a dificuldade é alguém fazer a segunda importação, porque eu já coloquei vários produtos em vários supermercados, e aí é difícil de sair da prateleira porque não tem um investimento em marketing, e para alguém investir, alguém também quer saber se o produto vale a pena. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é tão simples. Agora, quando a gente acerta a mão, acerta bem rápido, né? O Brasil, para terem uma noção, o maior exportador de café do mundo é a Alemanha. O segundo, o suíço. O terceiro é a Itália. Então, o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, é comprado. E ele não abre mercado. E as empresas vêm, compram, beneficiam e exportam. Excelente. Ô, Mauro, sua pergunta. Tomás, a gente está falando aqui das dificuldades, né? Eu acho bacana depois tu dares para nós um modelo que deu certo, assim, com algumas, né, um case de sucesso, por exemplo, até para a gente se animar, porque, de fato, a gente tem também assim sido chamado, né, principalmente eu que tramito aí faço esse trânsito aí pelo GBG, então, assim, aquela velha história, pata de galinha, carnes não sei o quê, containers de carne de porco, aquelas coisas. E eu sempre me chamou a atenção o seguinte, por que eu? Será que a China está precisando que o Mauro vá atrás de pata de galinha para eles, para mandar para Shenzhen, para mandar para Pequim? Né? Por que esse canal chega? Que ruído é esse? Né, que a gente às vezes não sabe se o canal de solicitação é ou não é oficial, direito, aonde chancelar isso aí. E eu acho interessante isso, né, porque a gente vê as oportunidades, o Brasil tem, ou por coincidência, né, até um amigo nosso aqui, o Heron, me falou, olha, eu estou em Dubai, tenho atuado lá com pessoas, e o pessoal está querendo soja para levar para a China. Pô, eu não tenho a menor ideia. Né? Primeiro cara que vem na cabeça para ver se isso faz algum sentido. Né? E a coisa é tão difícil, Tomás, que uns 10 anos atrás, assim, eu estava na Terra e fui chamado lá para visitar o escritório Linklaters. E quando eu cheguei no Linklaters, isso há uns 10 anos, eles me disseram, olha, nós temos a nossa segunda maior sede do escritório fora da Inglaterra, em Pequim. E 50% do nosso movimento é chinês, para saber como é que faz aqui no Brasil. Né? Achei interessante esse caminho, né, que eles buscando assim, um escritório inglês para chancelar uma operação com o Brasil. Então, esse é o cenário que eu vejo da China. Eu tenho uma grande interrogação, eu acho que todos têm, todo mundo vê uma oportunidade, e eu acho uma infantilidade muito grande, eu estou falando em termos de maturidade para o negócio. Uma pessoa imaginar que ela ganhou o bilhete sorteado de levar para a China 500 toneladas de pata de galinha. Poxa, isso tem um método de fazer, deve ter o case de sucesso aí para todos falares, e o que a gente deve fazer para subir uma régua aí, de sair dessa fase da ilusão para alguma coisa melhor estruturada que a gente possa aproveitar. Mauro, é boa essa tua colocação. No caso de frango, pessoal, os frangos, eles não nasceram centopeias, né? Eles têm duas patas cada um. E nenhuma empresa que trabalha com frango, normalmente eles não querem vender só pé e pata de frango. Normalmente é um para cada 5, ou seja, é 5 containers de outras partes para um de pata. Então, quando vocês olham alguém que diz que tem vários containers só de pata de frango, já é uma coisa estranha que alguém conseguiu isso, porque não é comum. Não é comum nas grandes empresas trabalharem somente com pé e pata de frango. Eu acho que tem muitos cases de sucesso, Mauro. Tem muitos cases na parte de commodities, muito.
na parte de açúcar, na parte de soja, tem muito case na parte de energia, muita coisa na parte de energia. O que está acontecendo agora é que antes os chineses não sabiam quem era quem no Brasil. Então essas oportunidades elas eram gigantescas. Hoje não. Hoje os maiores players chineses já sabem quem é quem no Brasil, eles já estão no Brasil, eles já falam português, e eles já não precisam mais de que a gente mostre para eles os caminhos. Não precisam mais. O que acontece é que a gente está falando com um país com 1,4 bilhões de habitantes. Um país que tem, não sei, são 7 Brasil dentro de um país. E o que a gente pode enxergar é que, em vez de uma grande trade chinesa importar soja, tu pegue uma grande fábrica de óleo, de azeite de oliva, que compra um volume muito grande das trades chinesas e ela importar. Ela não tem ainda isso no core business dela, de fazer uma importação. É a mesma coisa que eu costumo dizer em sentido contrário, as construtoras brasileiras. Até hoje eu não consigo entender por que as grandes construtoras brasileiras não importam muito da China. Mas eu sei a resposta, porque dentro do core business deles, dentro das empresas, das construtoras, tu não tem uma área de comércio exterior. Tu não tem alguém que entenda da área de importação. E quando tu queres comprar um porcelanato, tu levanta o telefone, daqui a uma semana, 2, e diz, olha, eu preciso daqui a 30 dias, daqui a X dias, que tu me mande tantos metros de porcelanato. E se ele for trabalhar com China, ele vai ter que trabalhar com 180 dias. Vai ter que guardar, vai ter que ter estoque, tudo. Ou seja, faz todo o sentido, em termos de economia, eles importarem da China. Mas daí eles teriam que modificar completamente a sua estrutura de negócio. Vai ter um saving incrível, incrível. Maior saving que eles tiveram até hoje. Mas isso faz com que seja uma quebra de paradigma nessas empresas. Da mesma maneira, do outro lado, na China, grandes empresas chinesas no setor de alimentos, eles se tornarem importadores, importarem direto. É uma grande oportunidade também. Então, a minha recomendação é que, se vocês têm alimentos, soja, açúcar, eu acho que o grande target de vocês não são as grandes trades, porque essas já conhecem tudo, e sim as grandes empresas de alimentos. Tá? Excelente. O Andreas, daqui a pouco eu te chamo, tá? Só vou complementar aqui. Você falou de cases de sucesso, viu, Tomás? Você tem também algum case de falha especificamente também? Por que falhou? Né? O que eles fizeram de errado? O que aconteceu? Eu acho que os de falhas acontecem mais nos processos de importação. Eu costumo dizer que o maior problema do Ocidente e do Oriente são os óbvios. Porque o que é óbvio para a gente não discute, a gente não transige, porque é óbvio. Agora, muitas vezes o óbvio dos chineses é completamente diferente do nosso óbvio. Então a gente discute tudo, menos o óbvio, e aí às vezes aí é que estão os principais problemas. Numa importação, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje tem o Alibaba, tem diversas outras coisas, pessoas entram para buscar determinados produtos. E a gente teve um caso que era uma empresa que importava muito câmeras de pneus, de motocicleta, e a gente fez um sourcing, e ele me disse que ele encontrou um fornecedor na China que a diferença de preço dava mais do que 30% do menor preço que a gente conseguia. Eu falei, cara, é muito difícil alguém conseguir algo hoje em dia, 30%
mais de 30% de diferença de preço de um fornecedor para o outro. Deve ter alguma coisa errada. Não, mas esse parece que é muito bom, não sei mais o que. Bom, curtando a história, ele comprou, daí ele teve dificuldade porque o produto não embarcava, daí ele só contratou a gente para ir lá verificar que o produto finalmente ia ser embarcado, não era nem para olhar o controle de qualidade. Quando a gente examinou, o produto foi embarcado, mas quando chegou no Brasil, eles diminuíram a espessura da borracha. Então, baixou o preço porque eles diminuíram a espessura da borracha. Para o chinês, olha, se tu realmente queres esse preço, é só assim. Uhum. Então, tem vários cases de problemas que acontecem que dão por uma falha de entendimento, de comunicação. O chinês sempre vai fazer o produto no preço que você quer. O que você tem que entender hoje é que não basta você buscar um preço target. Você tem que entender se esse produto ele te atende com a qualidade desse preço target. Porque o preço target eles vão chegar, mas talvez isso não atenda você em qualidade. Então, eu vejo mais nesse sentido. E no que diz respeito a grandes operações, também, muita coisa é porque em algum momento as pessoas não tinham total conhecimento da operação de ambos os lados. Então, algumas operações transcorreram por muito tempo, gastou-se muito tempo desenvolvendo alguma coisa e no final alguém não tinha um controle maior sobre a operação. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui do André, ele colocou aqui no chat. Ele atua no setor de saúde, específico em diagnósticos rápidos e VD. Ele fala: até agora tive a impressão de que empresas chinesas demonstram certa cautela em investir diretamente no Brasil, preferindo atuar por meio de parceiros locais e aguardar uma entrada conjunta de capital. Essa postura mudou com as recentes alterações nas taxas de juros ou nas condições econômicas? Não, eu acho que, principalmente no segmento de saúde, diagnóstico também, as empresas chinesas querem mais e mais entrar no Brasil. Eu acho uma área bem interessante, a área de saúde. Os chineses já aproveitaram na época da pandemia e tiveram muitos contatos com empresas durante a pandemia. As grandes empresas chinesas elas não vão entrar com parceria. As grandes empresas chinesas que já estão em diversos lugares do mundo, elas vão entrar sozinhas no mercado brasileiro, elas já têm essa expertise e elas têm um caixa muito grande para investir nisso, e ela não tem pressa e não tem problema de investir por um grande período até começar essa operação. As empresas médias, que são grandes para nós, brasileiros, né, para o nosso mercado, essa sim eu vejo como uma oportunidade muito boa. Essas empresas querem parceiros, elas querem cooperar com outras empresas. Num primeiro momento, toda empresa chinesa ela enxerga uma parceria como uma venda. Ela diz assim, eu vou te vender pelo melhor preço e tudo. Não, mas agora tu tem que começar a dizer, eu não quero mais operação de compra e venda. Eu quero realmente uma operação para desenvolver mercado em conjunto. Eu vou te passar o que o mercado precisa e você verifica o que você pode fazer. E uma vez que agora que você falou até em parceria, né? Para quem já importa, ou seja, já é parceiro, já está trabalhando com a China, mas quer escalar talvez um pouco mais a operação, o que faz diferença na hora de negociar, construir esse relacionamento e conseguir um preço melhor? Olha, essas empresas que já trabalham com a China, minha orientação maior é venham para a China e renegociem. Que nunca teve um momento tão bom para você renegociar. Então, para você conseguir mais prazo de pagamento, formas diferentes de desenvolvimento, de cooperação, talvez que eles coloquem os produtos deles dentro do mercado brasileiro para você começar a vender. Acho que é o momento ideal para isso. Excelente. Pessoal, só lembrando, viu, se você tiver pergunta, fique à vontade aí, coloca a pergunta. Quem não quiser perguntar aqui diretamente com a câmera ligada, coloca aqui no chat,
né, igual o Andreas fez. E outra coisa, Andreas, se ele te respondeu, ok, se não respondeu, coloca aqui também, que a gente pergunta novamente aí e tal, para que vocês possam tirar também toda... Ó, o Andreas tem até uma pergunta aqui novamente, ó. Fica à vontade, Andreas, liga seu áudio aí, pergunta aqui diretamente para o Tomás. Tá bom, certamente. Na verdade, entrar pouco mais detalhado nessa direção que eu gostaria de perguntar. Né? Realmente, nós entendemos as grandes empresas, né? Eles fazem investimento direto, não precisa parceiros. Essas médias empresas, eles têm reserva de investir direto, né? E agora, isso foi minha pergunta. Esses investimentos agora, por causa também eles têm cash, eles têm muito dinheiro, né, as médias empresas. Mas isso mudou agora, vai mudar? Ou você acha ainda eles ficaram com mais reservas por causa do Brasil? É um mercado não conhecido e tem vários desafios. Essa pergunta é interessante no sentido de que, independente de ser um Lula ou ser um Bolsonaro, quando ele diz assim, vocês, empresas brasileiras, vocês têm que ir para fora para gerar negócio, é quase que apenas uma frase. Ela não vem revestida de muita coisa por trás. Agora, quando o presidente Xi Jinping diz vocês têm que sair para fora para exportar, para buscar negócios, essas empresas têm acesso a um dinheiro mais barato, a investimentos, um apoio do governo muito grande. Então, tem uma estratégia por trás. Então, hoje, Andreas, para responder tua pergunta, sim, as empresas chinesas estão tendo acesso a um dinheiro muito barato, a muitos incentivos para irem e para exportar. Hoje, para vocês terem uma noção, tem uma grande securitizadora na China, a maior da China, que se chama Sinosure, e ela securitiza 80% da operação. Então, se você fizer uma operação, o risco da empresa chinesa está em 20%, porque 80% a Sinosure está securitizando. Se você, empresa brasileira, não pagar, a Sinosure vai pagar essa dívida. Ô, Tomás, tem uma pergunta aqui do Edivan. Ele pergunta como ter acesso a uma listagem de e-mail WhatsApp de potenciais investidores chineses para apresentar a tese de planta de beneficiamento de pedras ornamentais e ser implementada na ZPE de Pecém, Ceará. Eu acho um pouco difícil alguma coisa muito pontual, mas hoje, pessoal, vocês têm um DeepSeek, que é o AI da chinesa, que é impressionante. Então, para mim, o melhor meio de pesquisa que você pode ter para acessar empresas chinesas. Você coloca o segmento... Toda a base de dados lá, né? Toda a base de dados, dizendo Boa. Quem é quem, a forma. Basta você se debruçar um pouco no DeepSeek e você vai ter acesso a quem é quem no mundo inteiro e principalmente no mercado chinês. Excelente aí, ó. A gente está vendo a inteligência artificial crescendo bastante, uma oportunidade para quem quer buscar dados da China, para que a gente consiga também fazer a diferença nesses negócios. Fala para a gente também em relação a futuro, quais são as tendências, quais são as mudanças que você enxerga nesse comércio Brasil-China nos próximos anos que a gente precisa também aproveitar especificamente. Olha, Tuco, o futuro é a inteligência artificial. Tá? O futuro é esse. Eu acredito que o mundo passou por algumas dobras. Dobras que eu costumo dizer é aqueles... Parece quando você via aquele Star Trek e a nave daqui a pouco sumia e aparecia numa outra dimensão. E isso aconteceu no mundo da Revolução Industrial, isso aconteceu no mundo com o advento da internet, e isso está acontecendo no mundo novamente com a inteligência artificial. A gente está partindo para um momento único, muito especial, e eu recomendo para vocês que vocês se debrucem em cima disso, porque isso é um caminho sem volta, que nem teve a internet,
que foi um caminho sem volta. Hoje a gente fala do segmento, quer seja de saúde, quer seja de transporte. Aqui na China é carros, caminhões sem motoristas, hospitais agora com diagnósticos feitos por robôs, os drones levando para todo lugar. Todos os hotéis da China, por mais simples que sejam hoje, quem vai entregar na tua porta é um robozinho. Quem faz a entrega, quem bate na tua porta, atende, você abre, ali tem algo que você pediu, não é mais o camareiro, é um robozinho que vem lá e faz a entrega para você. E eu estou falando não estou falando do hotel 5 estrelas, estou falando de um estrela cadente, sabe? Seja o que for, a tecnologia vai num outro sentido, numa nova dimensão. Então a gente tem que aprender isso e aproveitar essas oportunidades que vão chegar logo. Isso já faz parte do cotidiano chinês, né? Total. Tira uma dúvida, o consumidor, o perfil do consumidor chinês, ele tem mudado também essas novas demandas? E se sim, que tipo de oportunidades também traz para as empresas brasileiras? Eu acho que faz uns 2 anos ou mais que eu não vou no supermercado. Eu fazia 8 anos que eu não pegava numa nota de dinheiro. Agora no Brasil também começou o Pix. Mas na China, pessoal, o WeChat e o Alipay, você dá 2 cliques para fazer uma compra. No Brasil, para você fazer uma compra, você tem que entrar no banco tu vai entrar no Pix você vai digitar os dados e daí você vai fazer um pagamento. No WeChat, toda a base de internet, você busca no próprio browser do WeChat, como se fosse o nosso WhatsApp, e as compras você faz ali. Ali está o aplicativo e isso, você dá 2 cliques, um para comprar, outro para confirmar. E o produto chega na tua casa direto, o endereço já está pré-selecionado, cadastrado. Então, a minha informação para vocês é mercado online. Esse é o futuro. E-commerce. Total. Nada vai substituir isso e que as grandes empresas brasileiras se preparem, porque ninguém no mundo trabalha tão bem e-commerce como China. Ninguém. Estados Unidos engatinhando comparado com China. E a gente fez uma missão para uma grande empresa americana e a gente escutou isso da própria empresa americana. Eles estão 5 anos na nossa frente e o maior problema é o processo de implementação deles, que a gente não consegue, é muito rápido o processo de implementação na China. Excelente. Pessoal, lembrando, todo mundo aqui está no grupo do GBG China, tá? Quem não tiver, pede autorização para o Mauro, faz parte, que aí toda e qualquer novidade de comunicações serão feitas por lá também, tá? João, sua pergunta, fala pra gente, liga o teu áudio aí. Peço desculpa aí que o meu nome está como João ali, mas sou o Ednei, João é meu filho, estou usando o notebook dele porque meu celular não funcionou na entrada. Bom, Tomás, prazer te ver de novo, né? E eu queria fazer uma pergunta. Eu tive recentemente em Hannover, na feira de Hannover, né? E vi um movimento muito grande da questão de nitrogênio, né? E ao mesmo tempo visitei a fábrica da Volkswagen, né? Bem naquela semana ali que a Volkswagen anunciou uma parceria com a BYD, né? Queria saber assim de ti se esse movimento do carro elétrico, né, que na verdade na China, aí, pelas viagens que eu estive contigo até no ano passado, se é um movimento que tende a crescer muito mais no Brasil, já tá grande, né, mas é um movimento sem volta, né, e se o nitrogênio, né, é algo que os chineses também estão analisando, ou se realmente é só o movimento para o carro elétrico mesmo, né? Não, muito boa pergunta, Dinei. O nitrogênio também está crescendo na China. Isso é muito interessante, porque parece que a China ela tem um foco total no carro elétrico, que foi o que começou, mas ela começou a perceber que talvez parte do mundo tenha um interesse
muito grande na parte do nitrogênio, que veio forte através do Japão. Então, o Japão com a Toyota é o grande inventor e inovador da parte do nitrogênio no mundo. E a China tem alguns fabricantes que também estão indo nessa esteira de carros com nitrogênio. Claro que o elétrico continua sendo o número 1, mas a gente já tem aqui algumas empresas chinesas também focadas na parte de nitrogênio. Excelente. Pessoal, lembrando, o Mauro compartilhou aí no chat. Se você quiser entrar, quem não fizer parte ainda do GBD China, entra lá no grupo, que aí qualquer novidade, qualquer informação associada à China, aí com o Tomás e tudo mais, através do GBG, vai ser postada lá. Ok? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Minhas perguntas aqui terminaram, então se você quiser tirar dúvida, esse é o momento. Tá bom? E outra coisa... Oi, pode falar. Não, eu queria que o Tomás também só nos falasse, em termos de cidades, Tomás, assim, a China está muito segmentada ou essa tecnologia está se espalhando? Ou a gente tem que ser Pequim, Shenzhen? Como é que está essa relação, para não se perder tempo? Quem não conhece a China e quer conhecer a China, o que tu recomenda em termos comerciais? É muito interessante, Mauro, essa pergunta, porque o país cresceu de uma forma muito interessante. Quando o Deng Xiaoping abriu o mercado, ele convidou as maiores empresas do mundo para produzirem na China. E ele foi produzindo, as empresas se colocaram aonde eles tinham os principais acessos à matéria-prima. Então, aonde a matéria-prima era mais favorecida, era onde que se colocaram as fábricas de calçado. A matéria-prima de borracha, as fábricas de produtos químicos e pneus. Então, você vai na província de Shandong, as maiores fábricas de pneus, tem mais de 350 fábricas de pneus na província de Shandong, na cidade de Qingdao. Daí tu tens uma cidade, que é a cidade dos móveis, Shunda. Daí toda a cidade é móveis, toda. Quando eu digo toda a cidade, é quase a cidade inteira são fábricas de móveis. Tu vai numa outra cidade, é a fábrica das lâmpadas, cidade das lâmpadas. Na outra, dos porcelanatos. A outra, das torneiras. E assim por diante. Então, a China ela tem um polo de cada produto. Então, dependendo do que você for buscar, eu acho muito interessante, o brasileiro tem muito disso, a maioria chega na China e vai para Xangai, e vai montar o seu escritório e vai montar em Xangai, porque é uma cidade cosmopolita, bonita, né? Só que, no final das contas, os fornecedores deles ou estão no sul da China ou estão no norte, mas ele prefere Xangai porque, né, tô lá. Como o chinês, por sua vez, muitas vezes vão para o Brasil e vão tudo para São Paulo. E eu digo, não, mas só um pouquinho, tu tem que examinar o que tu queres. O Brasil também é da mesma forma, é um grande mercado, São Paulo é incrível, eu acho, para mim, um dos melhores mercados que tem, mas é o único estado que não te oferece nenhum incentivo. O resto do Brasil, todos te oferecem incentivo, São Paulo não te oferece nenhum. É claro que tu tem o maior mercado consumidor, tudo, mas tu tem a mão de obra mais cara, tu tens várias outras coisas. Então é importante isso, Mauro, que realmente as pessoas façam um research, uma pesquisa antes de vir para a China, porque talvez o seu foco, o seu produto esteja em algum lugar particular. Excelente. André, sua pergunta. Sim, tenho, na verdade, duas agora, pouco macroeconômico vamos para relacionamento também. Vamos, primeiro, também pouco na ar, existe já mais ou menos uma guerra entre Estados Unidos e China. E este relacionamento não vai melhorar, provavelmente, nos próximos 4 anos, né? Você tem o mesmo sentimento? Tem isso né, como eu li também, a China já está preparada para isso, mas isso vai estar
se isso realmente fisicamente vai começar, vai dar um impacto. Isso é um fator a ser considerado ou ainda uma hipótese bem fora da realidade? Na verdade, te respondendo essa pergunta, Andreas, eu não fico só na China, eu circulo muito pela Ásia como um todo, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Índia. Então, eu tenho um relacionamento com pessoas muito próximas de asiáticos como um todo. E eu nunca vi. Hoje a gente está num momento ao contrário da pandemia. O que aconteceu com a pandemia no mundo inteiro? Prejudice, prejudice é preconceito. Preconceito contra a China no mundo inteiro. Hoje existe um preconceito gigantesco contra Estados Unidos. É algo impressionante, que eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. E daí, quando vem um americano, que eu digo que esse é um grande erro que as pessoas cometem, é que o chinês é um cidadão que nasceu na China. Independente dele conhecer ou dele estar a favor ou contra as ideias do governo, ele nasceu aqui. Então, ele é chinês porque ele nasceu na China. Um americano é americano porque nasceu nos Estados Unidos. Mas talvez ele não concorde com as opiniões do Trump, nem votou nele. Só que quando um americano vem para a China hoje ou vai para a Ásia, cara, todo mundo pergunta num sentido, escuta, mas o que vocês querem com o país de vocês? O que vocês estão pensando? Querem tomar conta do mundo? Acham que... Então tá muito isso, essa mania do Trump se portar no sentido de que a América Latina é o meu quintal, eu vou tomar a Groenlândia, o Canadá vai ser um outro estado americano. Cara, assim, eu não tenho nem o que comentar sobre isso, né, pessoal? Porque é uma briga interna, até dentro do próprio governo, eles discutem. Então, essa briga, essa discussão está acontecendo. Realmente, essa guerra, eu acho que ela nunca vai mudar, ela vai ficar no âmbito comercial. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. As pessoas sempre me perguntam: a China vai passar Estados Unidos? A China já passou Estados Unidos em paridade de compra, né? A China nunca vai ultrapassar Estados Unidos. Nunca vai ultrapassar Estados Unidos se a gente for fazer uma análise de um PIB gerado pelo DNA do fabricante. O que eu quero dizer com isso? Uma General Motors na China não é chinesa. Uma Apple na China não é chinesa. Ou seja, se um dia nós fôssemos fazer o PIB gerado por estas empresas, o segundo lugar não existe. A distância é tão grande que não existe. Então, é claro que agora, com as empresas chinesas se internacionalizando, com essa modificação muito grande que está acontecendo, talvez eu ainda volte algum dia a rever esse meu pensamento. E olha que eu moro na China e vejo que esse crescimento é um absurdo. Nenhum país na história cresceu tanto em 40 anos. Nada aconteceu parecido com isso. Se continuar nesse ritmo, é capaz de um dia ultrapassar Estados Unidos. Mas hoje eu não consigo ver essa possibilidade. E eu tenho mais uma... Eu posso ficar... Tem mais uma outra pergunta. Vamos falar. Os últimos dados publicados da ONU, que nas próximas 70 anos a China vai perder a possibilidade até 30% da população, ou mais. E isso faz um impacto na economia. Você tem esses dados, percebe isso? Eu não sei se vai ser em 70 anos. O que acontece é que o governo chinês antes ele mantinha um controle de natalidade bastante grande, ele abriu para o pessoal ter mais filhos, né? Mas não aconteceu. Isso não aconteceu e os chineses continuam com um filho só.
e muitos casais não querem ter filhos. Acho que depois de tanta restrição, a cultura mudou, né? A cultura mudou, a cultura mudou. Então, Não, mas realmente vai ter a nova China no mundo é a Índia. Já ultrapassou a China como a população do mundo. Uhum. Sim. Realmente, nesta análise, vocês falaram hoje as filhos da terceira ou quarta geração da China não têm mais uma família, eles não conheceram o que é uma família, né? Claro. Mas vamos falar, se nós temos uma perda em curto prazo, 50 anos, 70 anos, não é muito. De 30%, isso faz um impacto grandioso. Eu não acredito que seja tanto. Eu acho que esse número está complicado, tu conseguir em 30 anos chegar a esse ponto. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Olhem para um país que se chama Indonésia. Tá? É um país que tem 280 milhões de habitantes, é um país que você vai para Jacarta, é como se você estivesse na Berrine, tá? Uma Berrine muito grande, muitas Berrines em Jacarta, e é um país que está crescendo muito, ele é muito parecido com o Brasil. Para mim, é o Brasil da Ásia, crescendo numa velocidade muito grande. Esse contexto, você falou da taxa de natalidade, isso é geral. Eu tenho uma sogra que teve 13 filhos, gente. Hoje em dia você não vê mais isso, nem no Brasil. Né? Então tem uma diferença muito grande. Então isso no mundo inteiro, acho que culturalmente mudou bastante ali. A gente está mais entretido em outras coisas, em redes sociais, em aquilo que a gente falava, né? Pô, não tem TV em casa, hoje em dia tem tanta coisa, né? Que ninguém mais quer fazer filho. Tuco, bom, nós estamos chegando aqui já ultrapassamos um pouquinho também, o Tomás tem também os compromissos. Eu quero aqui agradecer a todos também, já, de participarem aqui desse encontro. Dizer que nós estamos abertos, viu? Todos que quiserem aqui, inclusive tu, Tomás, quando tiver uma novidade, quiser, né, ampliar aí os teus relacionamentos aqui no Brasil, o GBG serve para isso e para todos os demais aqui. Quem tiver uma ideia, quiser fazer uma live, né, e a gente aproximar soluções, tá aí. O Jonathan, eu acho que é um dos próximos, né, Jonathan? Jonathan é americano, que mora no Brasil, está em Goiânia, né, e tem se ocupado também em falar da importância da língua e entender também os comportamentos, né, que a gente deve ter para facilitar e efetivar negócio. Esse assunto nós nem entramos aqui com o Tomás, porque senão nós não íamos conseguir falar de nada. Imagina brasileiro querer saber como é que é o pensamento chinês para fins de negócio. O que nós precisamos saber, e isso é importante, é que o GBG ele vem desde 2016 fazendo um trabalho como esse aqui, sem pretensão outra que não seja de efetivar e abrir espaço para que a gente possa ter maior prosperidade e chances de negócios efetivos. O Tomás é um amigo que eu já conheço há um bom tempo, sei da atividade dele, já estive com ele no escritório lá em Porto Alegre, né? E sei que a atividade dele é essa. Então, nós não estamos aqui vendendo peixe. O Tomás está falando para vocês o que ele faz, o que ele conhece e o que ele vive. Então, esse é o trabalho do GBG. A partir de agora, entendam sempre que nós vamos aproximar as pessoas para elas dizerem o que elas fazem, o que elas conhecem, o que elas podem ajudar. E não o que elas querem te vender por vender. Tá? Esse é o nosso trabalho. Então, hoje foi maravilhoso estar aqui conversando com o Tomás, uma oportunidade fantástica. Olha o que é a tecnologia hoje. Pessoas de toda a parte aqui do Brasil, a gente falando, estava aqui há pouco, não sei se ainda aqui nosso amigo também, né, Carlos Pedro, que é um amigo nosso português que mora em Moçambique, também é outro local e outra realidade que a gente deve fazer uma live e ter a impressão do Carlos Pedro, o que é morar na África, o que é ter oportunidade lá, a gente tem que conhecer, senão a gente cria um imaginário e a gente acerta só na trave, tá? Então é super importante isso, obrigado de novo, Tomás, poxa, sei aí do teu tempo, do teu horário aí também, tá? E dizer a todos que façam parte, convidem outros, e vamos estar juntos, vamos trazer informação
que é para isso que a gente criou o GBG, tá bom? Excelente, Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, também, uma alegria, e fico sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Excelente. Então, lembrando aí a todos, vocês também que estão aqui presentes com a gente, muito obrigado. O Tomás, ele trouxe um conteúdo aí que faz sentido. Mas se faz sentido para você, não deixe de entrar no grupo, quem não faz parte. Lembrando que a gente está gravando, então posteriormente também, quem não teve acesso, vai ter acesso aqui a esse super bate-papo. E a gente vai ter a oportunidade de compartilhar no grupo, e para todos vocês também, vocês podem distribuir essa informação para quem você achar pertinente. Tá bom? Lembrando que o GBG, ele vai sempre trazer esse tipo de conteúdo, com mais conteúdo de qualidade, sobre negócios globais, como o próprio Mauro falou, e a gente vai estar aqui sempre trabalhando para que a gente consiga fazer sucesso e trazer bons negócios através de vocês, tá bom, gente? No mais, obrigado aí também. Obrigado, pessoal. Mauro, GBG, pela participação, e nos vemos novamente no nosso próximo evento, tá bom? Um abraço, gente. Até uma próxima aí.